Olá, boa noite. Socialização, oficinas pedagógicas. O tema que eu criei, a ludicidade como metodologia ativa de inclusão e aprendizagem. Nome da tutora, Neila Giordana Tomelin. Nome da acadêmica, Ignacio Santos Veiga. Missão: desenvolver estratégias de ensino, possibilitando a inclusão. Visão: toda criança é um ser social munida de todos os seus direitos. Valores: ética e respeito. Respeitar a diversidade de culturas e fragilidades. Valorização do conhecimento. Valorizar os conhecimentos prévios trazidos pela criança. Pertencimento. Proporcionar a cada estudante sentimento de pertencimento no ambiente escolar. Comprometimento. Comprometimento em reavaliar as práticas pedagógicas sempre que necessário. Criatividade. Promover o senso crítico de cada indivíduo. Empatia. Colocar-se no lugar do próximo a fim de desenvolver um planejamento adequado. Oficinas pedagógicas, a ludicidade como metodologia ativa de inclusão e aprendizagem. O resumo. Eu destaquei alguns pontos importantes aqui no resumo, dentre eles sobre o método de ensino tradicional, que nos dias de hoje não cabe mais. Por que não cabe mais? Porque nós vivemos com a geração Z, os tão nativos digitais, onde as crianças já nascem tendo acesso aos mais diversos tipos de tecnologias, onde elas são bombardeadas com todo tipo de informação e de conhecimento. Então, não adianta o professor querer se colocar no centro se nós vivemos um momento na educação onde é o professor que precisa criar estratégias adequadas para que a sua prática de ensino venha a ter validade, venha colher frutos dessa prática aplicada. As metodologias ativas buscam proporcionar ao sujeito uma aprendizagem autônoma, ou seja, literalmente colocar a mão na massa, A ludicidade faz parte de toda criança, através dela a criança aprende brincando. Então a ludicidade ela proporciona isso, ela proporciona que a criança construa o seu próprio conhecimento através de jogos e de brincadeiras, entre outras coisas, O objetivo do trabalho é propor uma estratégia de ensino juntando essas duas ferramentas, com o intuito de desenvolver um ambiente mais inclusivo e igualitário. O que eu quis dizer aqui? Que juntando essas metodologias ativas e a ludicidade, entendendo que elas têm um olhar para a mesma direção, a questão da criança construir seu conhecimento de forma autônoma e também a valorização de cada indivíduo e de cada obra criada por cada criança, respeitando a sua cultura, respeitando as suas fragilidades, valorizando as suas potencialidades, é possível sim criar um ambiente igualitário. E quando eu falo de igualdade, eu não estou falando somente de crianças com necessidades especiais, estou falando de crianças das mais diversas culturas, pois atualmente o nosso país vive um momento onde é uma expansão das mais diversas culturas. Então, nós como professores precisamos usar isso a nosso favor. Nós precisamos conhecer o meio dessas crianças, o meio social, o convívio delas, para poder trazer para dentro da sala de aula, a fim de montar um planejamento onde ela se sinta valorizada e, através disso, despertar o interesse dela em aprender. Eu até tive falar rapidinho aqui, eu até tive uma experiência onde no ano passado nós professores tivemos um aluno da Venezuela e trouxemos a cultura venezuelana para dentro da sala e compartilhamos com os outros colegas. E ele foi traduzindo. Trouxemos também um filme, na linguagem dele e ele foi traduzindo para os colegas e foi muito interessante. Palavras-chave, metodologias ativas, ludicidade e inclusão. Aqui novamente eu escolhi 2 parágrafos, eu vou falar rapidamente sobre eles. Fala sobre a junção das metodologias ativas junto com a ludicidade para criar estratégias de ensino. Ou seja, nós temos aqui 2 instrumentos, que é a metodologia ativa e a ludicidade. Nós podemos, através desses 2 instrumentos, criar estratégias para aplicar no nosso planejamento, de forma que a criança sai daquela rotina, de todos os dias chegar dentro da sala, sentar um atrás do outro. Nós podemos usar dentro da sala de aula mesmo, não precisa sair fora. Se não tiver estrutura
para sair fora da sala de aula, fazer uma aula diferente, sentado em círculo, sentado em U, dentro da sala, né? Proporcionar brincadeiras, jogos, trazendo aquilo que o professor quer passar, porém de uma forma lúdica. E como destaco também em relação às crianças especiais e as crianças que compartilham das mais diversas culturas, né, trazendo essas necessidades especiais e essas culturas diferenciadas, também elaborando planejamentos onde essas crianças se sintam valorizadas. Na fundamentação teórica, eu quero ler a segunda, né, segundo tópico ali que diz: assim como Bordenave, 1995, a metodologia utilizada pelo educador pode ensinar o educando a ser livre ou submisso, seguro ou inseguro, disciplinado ou desordenado, responsável ou irresponsável, competitivo ou cooperativo. Então, não adianta nós querermos ser o professor, né, impor a criança, sendo que a própria criança vem muitas das vezes de casa, tem total liberdade para se expressar, total liberdade e acesso a tantas coisas na internet, tecnologia, chega ali, nós queremos educar, coisa que é o papel dos pais, né? Nós estamos ali para ensinar, para que a criança possa, quando adulta, poder ter condições de viver e trabalhar e estudar, viver no meio de uma sociedade, né? Quanto à educação, valores morais, isso diz respeito à própria família. Então, o professor, ele deve ter essa empatia de se colocar no lugar do estudante, independente se ele tem uma necessidade especial ou não, né? E tentar entender a criança. Que às vezes a criança diz um não, né, a alguma coisa que foi imposta, mas às vezes não é verdadeiramente que ela não queira, mas talvez a forma como foi imposta foi imposta de uma forma rígida, né? E aquela criança, na verdade, não entendeu o que o professor queria, né? Então, tem essa questão de termos esse olhar diferenciado para compreender e entender a necessidade de cada criança, para assim verdadeiramente proporcionar a vontade dela de aprender, porque a criança ela aprende se ela quiser. Então, ela precisa ter esse interesse desperto dentro dela. A metodologia, a pesquisa foi realizada de forma qualitativa, que eu destaquei diversos autores, né? E eu fiz o uso do Google Acadêmico para pesquisar também, não só citações, mas também as referências, né? Resultados e discussões. Exploramos diferentes temas durante a pesquisa. Porém, o objetivo principal foi apresentar uma estratégia ligando dois instrumentos de aprendizagem, a metodologia ativa e a ludicidade. É possível proporcionar práticas pedagógicas utilizando conhecimentos prévios trazidos por cada estudante, da mesma forma se faz com as crianças com necessidades especiais e crianças das mais diversas culturas. O professor que possui um olhar diferenciado referente a essas descobertas, ou conquistas, ou fragilidades, ou potencialidades. Vou ler até aqui. Então, aqui o que eu estou dizendo? O professor ele precisa ter esse olhar atento, esse olhar diferenciado, mas ao mesmo tempo a empatia, né? Onde nós conseguimos ir além e ver além daquilo que nós queremos ver, ou nós até queremos ir, dando a oportunidade da criança criar novos conhecimentos verdadeiramente, né? Não só impor, nós precisamos ter sim um planejamento com objetivos a serem alcançados, porém que não fiquemos limitados somente aos nossos objetivos. Entendamos que nós estamos dentro de uma sala de aula para dar oportunidade, para dar material, proporcionar momentos para que essa criança possa aprender. Aqui na conclusão, eu quero concluir que realmente o método tradicional na atualidade não tem validade por conta do que eu já disse anteriormente. Dizer também que se nós usarmos essas estratégias, nós teremos êxito nas nossas práticas pedagógicas e que através de jogos e brincadeiras nós podemos proporcionar à criança autonomia, liberdade de expressão e a construção do seu próprio conhecimento. Aqui estão as referências. Aqui depois colocarei o link da apresentação. Para finalizar, uma frase de Paulo Freire.
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Finalizo aqui. Obrigada.